A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero deixar um versículo que se encontra no livro de 2 Timóteo 3, e o verso 8, que diz assim, meus amados: E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e de próprios quanto à fé. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, esse versículo da palavra de Deus está falando de dois homens que eram feiticeiros, glória a Deus, que faziam mágicas, encantamentos no palácio do Egito de Faraó. Dois homens que no tempo das 10 pragas de Moisés, estes homens quiseram corromper, enganar Moisés e Arão. Quando eles chegaram diante de Faraó, e ali esses dois magos, esses dois mágicos, glória ao nome de Jesus, eles quiseram atrapalhar, enganar a verdadeira fé. Como tem hoje pessoas nos últimos dias estão enganando, estão mentindo, estão pregando o falso evangelho, não o verdadeiro evangelho, mas o falso, trazendo fábulas, encantos, glória ao nome de Jesus, enganando muitas pessoas, porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, muitos não querem ouvir a palavra de Deus, a sã doutrina, o evangelho verdadeiro. Muitos não querem ouvir, muitos não dão crédito, muitos não querem seguir. Então, esses dois homens, Janes e Jambres, dois magos, dois feiticeiros, que ficavam no palácio real de Faraó. Glória ao nome de Jesus. Aqueles homens que traziam encantamento, que faziam mágicas. Quem é que está por trás disso? O inimigo, para enganar. Isso não vem de Deus. Mágica, encantamentos, coisas para enganar, para iludir. Então isso não vem de Deus. Isso vem do inimigo das nossas almas. Glória a Deus, para corromper a fé verdadeira. Porque Moisés e Arão estavam ali cumprindo uma missão que Deus estava trazendo ali o Egito por causa da dureza do coração de Faraó. Então, a Bíblia também diz que Deus endureceu o coração de Faraó para castigar o povo, para que o povo, glória ao nome do Senhor, lembrasse do Senhor, porque o povo lembrou. Quando o povo estava sofrendo na mão de Faraó, trabalhando naquelas construções, sendo escravo, eles lembraram do Senhor. E eles oravam para que Deus tirasse ele daquele sofrimento, daquela prisão. Porque eles não tinham outra solução senão trabalhar para Faraó, ser escravo. E é um povo que trabalhou muito nas construções de Faraó. Então, naquele tempo, existia dois mágicos fazendo mágica, enganando, iludindo. Glória ao nome de Jesus. E esses dois mágicos, Janes e Jambres, eles pegaram um bastão, eles pegaram duas varas de frente a Faraó e frente a Moisés e Arão. Eles colocaram as duas varas no chão e aquelas duas varas se transformaram numa cobra, numa serpente.
E Moisés, usado por Deus para mostrar que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Então Moisés pegou aquele cajado que ele estava na mão e colocou no chão. E aquele cajado se transformou numa cobra, numa serpente. E aquela serpente, ela comeu aquelas duas cobras que os magos, que os feiticeiros colocaram para ver a vergonha de Moisés, para que Moisés fosse envergonhado na frente de Faraó. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse, porque Deus estava na vida de Moisés e na vida de Arão, seu irmão. Então isso aconteceu. Dois mágicos que queriam atrapalhar os hebreus, porque eles queriam atrapalhar esses dois magos, esses dois feiticeiros, porque Deus colocou ali as 10 pragas para Faraó ceder, para Faraó libertar o povo de Deus, para que o povo de Deus saísse do Egito e fosse para a terra prometida. E isso aconteceu para a glória de Deus. Ninguém atrapalha os planos de Deus. Ainda que alguém se levante, ainda que alguém persiga, ainda que alguém atrapalhe, esse será de vão, será de balde. Nada atrapalha os planos de Deus que tem na minha vida, que tem na tua vida. Então eles quiseram corromper o entendimento sobre a fé que Moisés tinha. Glória a Deus. Então eles quiseram corromper, eles quiseram envergonhar esses dois feiticeiros, Janes e Jambres, dois magos, dois feiticeiros. Glória ao nome de Jesus. Mas o nome do Senhor foi glorificado. A cada praga que aconteceu, ninguém poderia atrapalhar o plano de Deus. Nem esses feiticeiros, nem esses magos que ficavam sempre ali no palácio de Faraó. Eles não conseguiram atrapalhar o plano de Deus. Ninguém consegue atrapalhar o plano de Deus. Se Deus tem um plano na minha vida e na tua vida, na tua família, ninguém pode atrapalhar. Glória ao nome de Jesus. Porque Deus é fiel, Deus está no controle de todas as coisas. E ali aconteceu, meus irmãos. Glória a Deus. O plano de Deus foi estabelecido, foi concretizado. E Faraó, glória a Deus, na última praga do Egito, que morreu o filho de Faraó, primogênito. Glória a Deus. Faraó ali, ele viu que o povo estava vencendo e ele perdendo. Então ele permitiu que Moisés levasse o povo, que Moisés tirasse o povo do Egito. E assim Moisés fez, tirando o povo do Egito, os escravos israelitas. Glória ao nome de Jesus. E depois que Faraó deixou Moisés levar o povo, depois ele ficou inquieto. E ele foi atrás do povo. Pegou um exército, carruagem, e foi atrás do povo de Deus. Glória ao nome de Jesus. E ali, Faraó, querendo destruir o povo, querendo matar o povo, estava com ira para trazer o povo de volta. Como ele tivesse assim se arrependido de deixar o povo ir, de ter deixado Moisés ter levado o povo. Mas Faraó levou a pior. Glória a Deus, pela sua maldade, pela sua persistência. Então Faraó ele foi atrás do povo de Deus. E chegou a um certo ponto, um certo limite, que Faraó e seus exércitos viu Moisés e os israelitas em frente do mar. E ele pensou, para onde eles vão? Se é água, se é rocha, de um lado, de outro, e na frente está o mar. Para onde eles vão? Não tem por onde eles fugir, não tem por onde eles escapar. Mas Deus sempre tem
Deus sempre tem uma saída. Deus, ele sempre tem uma porta aberta. Glória a Deus. E ali Deus, usando Moisés, para que pegasse o cajado, tocasse nas águas e o mar fosse aberto para seu povo passar. Glória ao nome de Jesus. O povo passou e Faraó e seus exércitos foram atrás deles. Mas quando chegou no mar, glória a Deus, quando aquele todo o povo de Faraó e seu exército a cavalos foram atrás do povo de Deus, mas quando chegou um certo limite no mar, glória a Deus, aquelas águas fecharam o caminho. Moisés, com seu cajado, tocou nas águas para que Deus fechasse o caminho. E ali o exército de Faraó e Faraó foram mortos no mar. O mar se fechou e aquele povo, aquele exército morreram. Glória ao nome de Jesus Cristo. Isso significa também, meus irmãos, que o crente, o povo de Deus, ele tem dono. Glória a Deus. Faz lembrar lá de Jó. Quando a gente fala também, a história de Jó também é muito bonita, o que Jó passou. Mas lá no início, lá em Jó 1, diz que o inimigo das nossas almas, para tocar em Jó, para tirar tudo que ele tem, os seus bens, os seus filhos, a sua saúde, ele pediu permissão a Deus. Isso significa, meus irmãos, que o crente, ele tem dono. O crente, ele tem dono. O crente não é qualquer pessoa que faz o que quer, não. O crente tem dono. E o nosso dono é o Senhor. Porque ele morreu na cruz, nos comprando, nos resgatou. Eu e você tem dono. E o nosso dono é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. Que vocês não deixem alguém corromper, tirar o entendimento, tirar a verdade, tirar a doutrina. Nós não podemos seguir outro evangelho. O evangelho é esse. O apóstolo Paulo disse que pode vir um anjo pregar outro evangelho, a mostrar a ele outro evangelho, será anátema, nada vale. Então o evangelho é esse. O evangelho não pode mudar. Os homens estão tentando mudar o evangelho, trazer o evangelho mais fácil, um evangelho mais light, como o pecado fosse algo natural, mas pecado é pecado. Santidade é santidade e pecado é pecado. Então o homem precisa se arrepender. O homem precisa se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus Cristo. Enquanto antes ele não parta, não morra desta vida para não morrer em pecado. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Então o homem precisa se arrepender, porque o homem é falho, o homem é pecador. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo.